A graça e paz, minhas irmãs, nós estamos dando continuidade a mais um estudo baseado no livro Virtuosa, livro que foi escrito por Nancy Wilson. Na aula passada, no nosso encontro passado, nós vimos o significado da palavra Ha'il em hebraico, que é traduzida como virtuosa. E percebemos que esta palavra aparece por diversas vezes nas Escrituras e em português nos é dada traduções distintas. Por exemplo, valentes, riquezas, exércitos, bens, força, tropas, capazes e poder. Percebemos que esta palavra, ela tem um significado de habilidade, poder, força. Daí o fato de nós definirmos uma mulher virtuosa como sendo aquela mulher que manifesta força, empenho naquilo que faz e principalmente em seu caráter piedoso. Observe que não é poder, força no sentido físicos, mas no sentido de caráter, no sentido de empenho em demonstrar um caráter piedoso diante de Deus e diante das demais pessoas. Nós percebemos que a autora, ela se propõe a então elencar várias virtudes que faz da mulher ser uma mulher virtuosa. Então, logo no primeiro capítulo, você tem uma definição, o que é virtude, depois você tem as virtudes que compõem uma mulher virtuosa, como por exemplo, diligência, que é a virtude que nós já estudamos no nosso encontro passado, e hoje nós estudaremos alegria e contentamento. As demais virtudes são prudência, sabedoria, humildade, coragem, lealdade, castidade, modéstia, gratidão, paciência, se referindo aqui à doméstica, no sentido de cumprir com o seu dever e suas responsabilidades do lar. Então nós passaremos por cada uma dessas virtudes e faremos aplicações às nossas vidas. Sobre diligência, que foi a última virtude estudada, nós vimos que a diligência pode ser definida como a força da mulher que tem a ver com um trabalho diligente, feito de bom grado, que envolve beleza e capricho. E observe que esta mulher virtuosa, ela desempenha os seus trabalhos, sejam trabalhos no lar ou fora do lar, que tem a ver com a sua profissão, independente, ela o faz de forma diligente, de forma cuidadosa e, acima de tudo, de bom grado. E a expressão bom grado tem a ver com desejo, tem a ver com prazer. E o que deve compor este prazer? Este prazer ele não está limitado ao reconhecimento do outro, ou seja, eu só faço de bom grado, eu só faço de prazer se o outro me reconhecer. Não, eu faço sim para servir o próximo, independente dele reconhecer ou não, porque acima de tudo a minha maior motivação é a glória, é o serviço a Deus. E nós temos exemplos imprescindíveis a seguirmos, que é o próprio Deus. Deus nos é um exemplo de diligência, de cuidado. Ele criou todas as coisas de forma cuidadosa, de forma diligente. Ele é um Deus trabalhador. E na pessoa de seu Filho nós temos aquele que se entrega de bom grado, de forma espontânea, ao nosso favor e para a glória do Pai. E ao final da sua obra, quando tudo consumado, ele diz, o profeta diz que ele veria o fruto do seu penoso trabalho e ficaria satisfeito. Então a nossa oração é que o Espírito Santo aplique em nós esta palavra e nos disponha a fazermos os nossos trabalhos, independente de quais sejam, de forma diligente. E hoje nós falaremos sobre alegria e contentamento, como eu já havia dito. Eu gostei muito que logo no primeiro parágrafo, a respeito da alegria, a Nancy Wilson faz a seguinte observação e as seguintes definições de alegria.
Ela diz: a mulher alegre é contente e feliz, uma pessoa agradável de ter por perto. Considerando a alegria, devemos lembrar que esta não é uma disposição naturalmente alegre, mas ao invés disso, é o escolher ser uma mulher alegre. Observe, o que ela está dizendo é que a alegria não é aquela qualidade própria da personalidade de uma pessoa extrovertida, por exemplo. Mas a alegria aqui tem a ver com uma decisão. A decisão de ser alegre em toda e qualquer circunstância. Então, a alegria é uma decisão de dispor o espírito a viver de forma alegre, independentemente das circunstâncias. E tanto no início quanto no final, ela faz as seguintes observações. A mulher alegre é contente e feliz, uma pessoa agradável de ter por perto. E no finalzinho deste parágrafo, ela diz: todas as pessoas gostam de estar perto de pessoas alegres e não das tristes. Eu gostaria de comentar estas observações. Dizer que eu concordo e reconhecer que isso é uma implicação prática daqueles ensinos que nós vemos no livro de Provérbios, como por exemplo, em Provérbios capítulo 14, versículo 19, nós lemos: melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. É melhor morar no deserto do que estar próximo, do que conviver com a mulher rixosa e iracunda. Segundo versículo, ainda em Provérbios, capítulo 27, versículo 15. O gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Sabe aquele incômodo de estar chovendo e ter aquela goteira que não para? O autor está dizendo é a mesma coisa de ter uma mulher rixosa em casa, uma mulher que resmunga, que murmura, que não para de falar, que não para de reclamar. E por fim, melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Isso está no capítulo 21, versículo 9, também de Provérbios. Talvez você esteja pensando: credo, pastor, meu marido já foi falar com o senhor? Brincadeira. Obviamente que não. Eu estou falando isso de uma forma muito tranquila, porque até onde eu sei nós não temos nenhuma irmã da SAF com essas características, não é? Então eu falo tranquilamente. Mas observe, o que eu quero dizer é, de fato, é muito difícil de conviver com uma pessoa que não seja alegre, antes que seja iracunda, rixosa, encrenqueira, murmuradora, reclamona. Mas o ser alegre não tem a ver com vou ser uma pessoa alegre para ter as demais pessoas ao meu redor, para ser uma pessoa agradável. Não. Ser agradável é uma consequência natural de quem já é alegre. Então você não deve buscar ser alegre para agradar pessoas, para ser uma pessoa popular. Antes, você deve ser uma pessoa alegre e, obviamente, as pessoas vão gostar de estar do seu lado. E observe o que é alegria. A alegria é um estado de espírito consequente de uma reflexão profunda a respeito da vida cristã. Quando você se dá conta daquilo que Deus fez por você, daquilo que Cristo é para você, você consequentemente colherá alegria. E esta alegria, obviamente, terá implicações, e como eu já disse, uma delas é um bom relacionamento com as demais pessoas. Ter alegria. Quando e como? A autora aqui cita vários exemplos de como e quando você deve ter alegria. Mas eu selecionei apenas alguns a fim de sermos objetivos aqui. Ter alegria quando? Ao contribuir. Isso é muito interessante. Tem gente que contribui já pensando, é algo que eu estou perdendo. Então ela faz isso de uma maneira forçada.
não de uma maneira alegre. E Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, cada um contribua segundo tiver proposto em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, quando expressar alegria? Na contribuição. Quando damos a alguém uma carona, algo para beber, uma palavra de encorajamento, ou até mesmo dinheiro ou qualquer outra coisa, devemos fazer com alegria, não apenas com obrigação, mas com prazer em servir. Quando demonstrar alegria? Tiago, capítulo 5, versículo 13 diz: está alguém alegre? Cante louvores. Expresse sua alegria com louvores ao Senhor. Cantar é uma expressão de alegria, seja na igreja, seja em casa, no carro, seja onde você estiver, expresse sua alegria através do louvor. Quando expressar alegria? Também através da misericórdia. Paulo, em Romanos, capítulo 12, versículo 8, diz: quem exerce misericórdia, o faça com alegria. Demonstrar misericórdia é ter consideração para com o próximo, com os filhos, idosos, estranhos, solteiros, casados e os vendedores de esquina, seja com quem for, demonstre misericórdia para com estas pessoas. Não somente em ajudá-las, mas ser receptiva, ouvi-las. E faça isso com alegria. Então falamos um pouco sobre quando, mas como sermos pessoas alegres. Salmo 128, versículo 1 diz: bem-aventurado, ou seja, feliz, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A ideia de temer tem a ver sim com medo, tem a ver sim com reverência, tem a ver com consideração aos caminhos e aos ensinos do Senhor que são expressos em sua palavra. Então não ouça, não aprenda um ensino bíblico para não aplicá-lo. Antes, considere-o todas as oportunidades que você tem de aprender e de aplicar este conhecimento na sua vida. E isso é temor ao Senhor. Há também grande alegria no conhecimento. O conhecimento, ele não visa apenas encher a sua mente de informações. Ele também pode te dar alegria, desde que você o aplique, desde que você observe como Deus é bom e sábio em instruir o seu povo. Portanto, Provérbios capítulo 16, versículo 20, nos ensina: o que atenta para o ensino, acha o bem. E o que confia no Senhor, esse é feliz. Então veja a ideia de ensino, aquele que aprende acha o bem, aquele que atenta para o ensino acha o bem, e isso gera alegria, mas também a alegria é para aqueles que confiam no Senhor. Como eu posso ter alegria? Temendo ao Senhor. Como eu posso ter alegria? Através do conhecimento. Como eu posso ter alegria? Confiando no Senhor. A autora também fala de obstáculos à alegria. E são eles: a incredulidade. Então observe que a incredulidade aqui é se esquecer das promessas do Senhor. É não confiar nele, principalmente quando ele diz: eis que eu estou convosco até a consumação do século. A impaciência também pode nos tirar a alegria. Sim, a palavra impaciência no hebraico, por vezes, tem a ver com ser curto de alma, o que é contrário à palavra longanimidade, que é ter um longo ânimo. A pessoa que é curta de alma é aquela pavio curto, que se irrita com qualquer coisa, que se deixa levar pela situação do momento e se expressa de maneira rude, hostil. Isto tira a alegria de quem é impaciente, de quem se irrita fácil. Portanto,
alguns obstáculos para a alegria: incredulidade, impaciência e também ingratidão. Se você não for uma pessoa grata, você não vai ser uma pessoa feliz. Reconheça tudo que o Senhor fez por você, a começar pela vida eterna que você tem em Cristo Jesus. E saiba que se Deus considerasse quem você realmente é, em seus pecados, você chegaria à conclusão de que você tem muito mais do que você merece. Mas nós devemos ser gratos pelas misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã e que duram para sempre. Então, tome cuidado com a incredulidade, com a impaciência, com a ingratidão e com a amargura. Mágoa tira a alegria. Mágoa vem da ideia de ter uma água parada que não se movimenta e de alguma forma apodrece, se torna uma água suja que contamina, que envenena. Isso tira a sua alegria. Isso espalha raízes em seu coração e faz com que você tenha frutos espinhosos, frutos que não prestam para nada. Você se torna uma pessoa triste, deprimida, se você alimentar amargura em seu coração. Murmuração, ela elenca aqui alguns pontos a respeito da murmuração, como por exemplo, a murmuração dá mau exemplo. Então, se alguém ver você murmurando, isso gera um ciclo vicioso, isso gera influência negativa sobre as outras pessoas. A murmuração distrai dos deveres dados por Deus. A murmuração frequentemente leva a outros pecados, como a autopiedade, a preocupação, a irritação e até mesmo ao desrespeito. Então, livre-se da murmuração. Incredulidade, impaciência, ingratidão, amargura e murmuração são obstáculos para uma vida alegre. Agora nós chegamos em contentamento. Sem contentamento não há verdadeira alegria. Contentamento e alegria são palavras tão próximas, tão unidas conceitualmente, que por vezes são confundidas. Então é comum alguém dizer fulano está contente. O que ela quer dizer é que fulano está alegre. Mas contentamento e alegria são palavras que têm significados diferentes. Contentamento tem a ver com satisfação. E pensando nisso, eu achei extraordinária a afirmação que a Nancy Wilson faz a respeito de contentamento. Na verdade, embora ela faça alguns comentários, o que eu mais gostei foi a definição que a sogra dela deu de contentamento. Observe. É de grande utilidade aprender e praticar a virtude do contentamento, porque com ela se torna possível o estado de conforto em todos os tipos de situação. Veja aqui também que o contentamento é incircunstancial. Minha sogra definia o contentamento como uma profunda satisfação na vontade de Deus. Este é o ponto. Contentamento é uma profunda satisfação na vontade de Deus. Se sabemos que Deus opera todas as coisas para o nosso bem e para a sua própria glória, então podemos aceitar nossas circunstâncias com contentamento. Isso é muito importante, minhas irmãs, muito importante mesmo. Porque veja, quando você questiona a Deus a respeito do seu passado, quando você se torna amargurada por conta da sua história, você está dizendo que Deus não é tão sábio assim. De que você tinha uma ideia melhor a respeito da sua história. Veja, nós devemos considerar duas verdades: a responsabilidade humana e a soberania de Deus. Quanto à responsabilidade humana, é fato de que nós erramos, de que nós pecamos e sofremos consequências disso.
e nos arrependemos dessas coisas que fazemos, dessas coisas ruins, dessas coisas erradas, dessas coisas pecaminosas. Mas nós devemos considerar também a soberania de Deus. E a soberania de Deus nos mostra que Deus usa até mesmo os nossos erros e pecados para nos moldar, para nos purificar, para mostrar o que há em nossos corações e o que necessita ser mudado, de modo que a história dirigida por Deus é uma história boa com fins bons, porque ela é regida pelo Senhor, que é santo, justo e soberano. Então Deus tem propósito em tudo o que acontece em nossas vidas. Não aceitar isso é questionar a Deus. Eu lembro de Jó, que passou por tudo aquilo que nós já sabemos, homem reto, íntegro, justo e que se desviava do mal. No entanto, Deus permitiu que Satanás lhe tirasse seus bens, seus filhos e a sua saúde. E boa parte do livro de Jó é composta de questionamentos de Jó em relação ao Senhor. Por que isso está acontecendo? No capítulo 38, Deus se revela a Jó. E ao invés de responder seus questionamentos, Deus faz muitas outras perguntas, como: Jó, você é aquele que coloca limite nos oceanos? Você é aquele que pode passear pelos mares? Você é aquele que dá sabedoria aos animais? Não, você não pode fazer nada disso. Somente eu, o Senhor, posso. Ou seja, Deus está mostrando a sua sabedoria em seus caminhos, na forma como ele conduz a natureza e como ele conduz também a vida de todos os homens. A conclusão de Jó é muito interessante e nos ensina. Jó diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. Veja, Jó não soube os motivos pelos quais ele estava sofrendo, pelos quais ele sofreu. Mas Jó reconheceu a soberania de Deus e isso bastou. Ao lembrar que Deus é soberano, que Deus é justo, que Deus faz o que quer, que Ele tem poder sobre todas as coisas, cabe a mim apenas descansar, confiar, me contentar na certeza de que nada saiu do controle, antes que tudo está sob o controle dele e que ele tem propósitos até mesmo nas minhas adversidades, nos meus infortúnios, nas minhas tristezas. E quando eu lembro disso, é possível que eu tenha contentamento apesar das aflições. Decidir viver uma vida amargurada em resposta aos reveses da vida é uma decisão antropocêntrica. É dizer, a história de Deus não faz sentido para mim. Foi escrita de forma errada e eu não admito isso. Eu sei o que é melhor para mim, Deus não. Questionar o que acontece conosco, a nossa história, as circunstâncias pelas quais passamos, é também questionar que Deus escreveu a nossa história. Afinal, o salmista diz lá no Salmo 139, versículo 16, que no livro dele foram escritos e determinados todos os nossos dias, quando nenhum deles havia ainda. Então descansemos na soberania, na graça e no cuidado de Deus em decidir e construir e escrever nossa história. Um bom exemplo de uma pessoa que aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância foi do apóstolo Paulo. Em Filipenses capítulo 4, versículo 11 ao 13, ele diz: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi, ou seja, ninguém nasce sabendo. O contentamento se aprende. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experimentado, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Preste atenção,
onde a frase tudo posso naquele que me fortalece está contextualizada. Tudo posso, ou seja, posso passar por qualquer situação, tanto situação de abundância quanto de escassez, porque é o Senhor que me fortalece. Observe que a passagem em Filipenses, que já foi dita por nós agora há pouco, mostra que Deus nos é suficiente. E saber que Deus nos é suficiente gera em nosso coração contentamento. E Paulo é uma pessoa que sabe o que está falando, né? Nós lemos lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 27, que Paulo foi açoitado muitas vezes, esteve em prisões por diversas vezes, quase morreu várias vezes, 5 vezes os judeus o feriram, apanhou com varas em 3 ocasiões, foi apedrejado uma vez, sofreu naufrágio 3 vezes e passou um dia e uma noite no mar. Passou por perigos constantes, esteve debaixo de acusações de falsos profetas, sofreu cansaço, insônia e tantas outras coisas. E é este homem que está dizendo: tudo posso naquele que me fortalece, porque ele sabia que servia um Deus soberano, que tinha o controle sobre todas as coisas e propósitos santos e justos. Quando nós encaramos e interpretamos a realidade a partir desta premissa, a partir desta verdade, o contentamento é gerado em nossos corações. A autora, no final deste capítulo, dá algumas orientações para nós aprendermos o contentamento, além desta principal, que é saber que Deus é soberano. São as orientações. Estime a Deus por suas bênçãos e promessa. Creia no Senhor, confia nele, descanse nele. Confesse toda e qualquer cobiça. A cobiça é aquele desejo pecaminoso que nos faz insatisfeitos com aquilo que nós temos. Lembre-se de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Saiba disso. Deus está usando todos os reveses da vida, todas as tristezas, bem como as alegrias, para forjar o caráter de Cristo Jesus em você. E isso é o bem. Isso é o bem. Este é o propósito dele para nós. Questione-se: o que mais cabe fazer nessa circunstância? Deus quer que você choramingue e sinta dó de si mesma? Seus pensamentos devem estar em como glorificar a Deus e como extrair proveito das dificuldades em que estão. Então, será que Deus quer que você fique choramingando, murmurando? Obviamente que não. Ele quer que você aprenda, que você veja em todas as oportunidades o cuidado dele para com você, a despeito de seus pecados, do seu imerecimento. Seja humilde acima de tudo. E humildade é saber que você não é o centro, de que os planos de Deus são melhores. Reconheça isso de forma humilde diante dele. E mantenha sua consciência limpa diante de Deus. O pecado sempre joga lama na água para que assim você não veja as coisas com clareza. Eu lembro de uma moça que estava com o pai doente, pediu oração para a igreja e, passado algum tempo, o pai dela não foi curado, ele veio a óbito. Talvez por conta da tristeza de perder o marido, isso tenha debilitado a sua mãe, que passado alguns meses também morreu. Agora só, sem pai, sem mãe, triste e frustrada e amargurada por não ter as suas orações respondidas, ela estava em casa e recebeu a visita do pastor. Enquanto o pastor conversava com ela, tentando consolá-la e convencê-la dos planos de Deus para ela, ela bordava num pano, até que o pastor quebrou a conversa, né? Mudou o assunto de forma drástica e falou: puxa vida,
Que bordado mais feio, não? E aquela moça teve uma atitude muito paciente, olhou para o pastor e disse: pastor, o senhor está olhando pelo lado errado, e continuou a bordar. Quando, depois de alguns minutos, terminou o bordado, ela virou do avesso e mostrou o lado certo. Falou: olha só como que ficou. Ele respondeu: poxa vida, que bordado bonito. De fato, eu estava vendo pelo lado errado. Será que você também não está vendo a sua vida pelo lado errado? Será que você não está tendo você mesmo como ponto de referência para interpretar a realidade? Seus desejos pessoais, seus interesses, até mesmo mesquinhos e egoístas? Interprete a realidade a partir de quem Deus é, soberano, bom, justo. E isso motivará contentamento em seu coração. Eu quero sugerir a você uma tarefa. E esta tarefa está no final do capítulo de contentamento. Liste seus descontentamentos. Faça uma coluna com as coisas que você tem e outra com aquelas que você não tem. Das que você já possui, quais a fazem uma mulher descontente? Em seguida, ore por ambas as listas, confessando o descontentamento e agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em sua vida. Peça em oração para aprender e a estar contente em cada uma das circunstâncias da vida. Exercício interessante, não? Por favor, considere isso. Leia lá na página 36. Se atente a esta tarefa e a cumpra para o seu bem espiritual, para que você seja uma pessoa alegre e contente diante de Deus. Deus a abençoe.